Hello guys, good morning. How are you doing? Bom, pessoal, um bom dia para vocês. Espero que vocês tenham acordado bem hoje, bem animados para fazer a aula. E então vamos lá. Bom, nessa primeira aula aqui na plataforma da Plural, a gente vai utilizar a page 27, tá? Para a gente poder continuar o conteúdo que a gente tinha começado a ver, tá bom? E é bem rapidinho, tá? Prometo que eu não vou passar muitos exercícios para vocês, só um pouco. Bom, galera, primeira coisa, aqui na nossa page 27, nós vamos fazer o exercise number 1, que está dizendo assim, olha, skim the texts and listen. Match pictures 1 to 5 with descriptions A to E. Bom, galera, vocês vão dar uma olhadinha, né, nesses textos aqui. Strange animals, né, animais estranhos. E aqui nós temos esses textos, né, de letter A até letter E, alright? E aí vocês vão ler esses textos aqui, dar uma olhada neles. E logo depois disso, o que vocês vão fazer? Relacioná-los com essas figuras de number 1 até number 5, alright? Então, de acordo com o que vocês entendem aí desses textinhos aqui, vocês vão fazer a leitura e depois vão marcar aqui nessas caixinhas aqui, quais numbers que vocês vão colocar. Se vai ser number 1, 2, 3, 4 ou 5, ok? Bom, galera, depois disso, nós vamos fazer o exercise number 2. E o que está dizendo nesse exercise? What text genre is illustrated in activity 1? Bom, pessoal, que gênero textual, né, está ilustrado na atividade número 1. Então, por exemplo, esse tipo de texto que nós acabamos de ver aqui, ele é an encyclopedia entry or a personal profile, né, como se fosse na letter A, né, um texto de uma enciclopédia, ou algo que a gente vê, por exemplo, naquele site Wikipedia também, que nós temos vários conteúdos sobre história, sobre pessoas, ou nós estamos falando sobre um perfil pessoal, personal profile. É isso que eu quero que vocês me respondam, se é letter A ou letter B, ok? Number 3, está dizendo assim, scan the text and answer the questions. Olha só, vocês vão fazer a leitura dos textos novamente, de acordo com o que está se pedindo nessas perguntas aqui, olha. Bom, então, por exemplo, is the star-nosed mole from North America? Você vai ver se esse animal aqui é dos Estados Unidos ou da América do Norte. Alright? Where is the AA from? Eu quero que vocês me respondam de onde esse animal aqui é, tá? Are alpacas and sheep different? Vocês vão me responder se as alpacas, né, e esse outro animal aqui que eu não vou falar qual é, se eles são diferentes, alright? Senão eu vou acabar dando as respostas aqui de cima, né? Eu não quero isso no momento. Letter D. How old is the Tarsiers family? Qual a idade da família do Tarsiers, ok? Então vocês vão me responder isso. E aqui, olha, does the chameleon have ears? Vocês vão me responder essa pergunta também. Se esse animal aqui, ele tem orelhas, ok? Bom, pessoal, exercise number 3 é isto. Agora, number 4. Match the adjectives A to C from the text with their synonyms. Olha só, pessoal, eu quero que vocês relacionem os adjetivos de letter A, B e C, né, que são do texto, que a gente pode encontrá-los aqui, com os sinônimos deles aqui. Então, por exemplo, very big. Qual que pode ser um sinônimo de very big? Huge, tiny or strange, tá? Então, vocês vão escolher uma dessas opções aí. Vocês podem olhar o dicionário, podem olhar o tradutor também, mas depois disso, eu quero que vocês coloquem os significados dessas palavras aqui, olha,
do lado, tá? Então vocês podem escrever aqui as traduções, tá? Nessas palavras aqui do ladinho, tá bom? Bom, pessoal, na page 27 é isso que eu quero que vocês façam. Depois a gente vai agora para o workbook, beleza? E nesse workbook nós vamos trabalhar com as pages, só um minutinho. Olha, page 155, ok? Bom, galera, então vamos trabalhar com a page 155. E aqui, o que eu quero que vocês façam? Bom, o exercise number 1 está dizendo assim: order the words to make sentences. Bom, galera, vocês vão organizar as palavras para criar frases, como no exemplo, olha. O exemplo tem essas palavras aqui: long, you, legs and have. Como que a gente pode pensar para poder organizar essas palavras, né, para nós podermos formar frases? Bom, galera, quando a gente forma uma frase, a gente tem que saber a estrutura dela. E a estrutura de uma frase, normalmente a gente pode trabalhar com subject, né, que é o sujeito, depois vai vir o verbo, depois vai vir o complemento. Certo? Então, subject, verb and complement. Então, essa é a estrutura que vocês normalmente vão utilizar. Por exemplo, aqui eu tenho you have long legs. Quando eu falo you, vou dar um zoom aqui. Quando eu falo you, eu tenho o subject, que é o meu sujeito, né? A pessoa que pratica a ação. Quando eu tenho have, é o verbo, né? A ação que o you está praticando. E long legs é o complemento. Então, por exemplo, you have long legs significa que você tem pernas longas, alright? Lembrando que toda vez que nós utilizamos um adjetivo, que é long, né, que é uma característica, ela tem que vir antes do substantivo. Então, por exemplo, pernas longas, pernas é a palavra legs e long é a palavra longas. Então, em português, o substantivo vem antes, né, perna, e o adjetivo vem depois, que são pernas longas, mas em inglês ele vem antes, tá? Então a gente tem que se atentar a isso também, beleza? Se caso a frase for negativa, galera, como que a gente vai fazer uma frase negativa? A gente faz assim, ó. Primeiro vem o subject, depois vai vir o don't ou doesn't, e depois vem o verb e depois o complement. Alright? Então, é assim que funciona, tá? Sujeito, o don't ou doesn't, né? Depois o verb e depois o complement. Alright? Então, a estrutura fica assim. Sujeito, o don't ou doesn't, que são não, né, para mim, e depois o verbo e o complemento, tá? Então, beleza. Depois disso, a gente pode também ter outra opção, que no caso são frases interrogativas, mas aqui nesse exercício número 1, tá, nós não vamos utilizar frases interrogativas, apenas afirmativas e negativas, tá? Beleza. Feito isso, galera, eu quero que vocês passem para number 2, que está dizendo assim, olha, rewrite the sentences using the information in parentheses. Olha só, galera, aqui vocês vão reescrever as frases, né, usando as informações que estão nos parênteses, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Por exemplo, aqui está dizendo assim, an orangutan has short arms. Um orangotango tem braços curtos. Só que, na verdade, isso é mentira. Óbvio, né? Na verdade, isso é mentira. Ele não tem braços curtos, ele tem braços muito longos. Alright? Então, eu posso fazer assim.
An orangutan doesn't have short arms, it has very long arms. Alright? Então, na primeira frase, eu transformo, né, essa primeira afirmação aqui em negativa. Como a gente pode ver, o doesn't está sendo utilizado aqui. E depois a gente corrige falando a informação correta. Então, por exemplo, nessa letter A aqui, eu vou ajudar vocês. Olha só, vou colocar um textão grandão assim. Jane and Pete have 2 pets. Bom, quer dizer que a Jane e o Pete têm 2 pets, né? 2 animais de estimação. Só que, entre parênteses, está dizendo que é 4. Então, eu preciso falar primeiro, né? Jane and Pete don't have 2 pets. Alright? Então, Jane and Pete don't have 2 pets. Alright? Na segunda frase, eu vou falar assim. They have 4 pets. Alright? Por que eu coloquei they? Eu posso falar assim, eles têm 4. E eles têm 4, no caso, vai ser o sujeito they. Alright? Então, they have 4 pets. Ok? É assim que funciona, tá bom, pessoal? Então, vocês podem fazer, no caso, depois a letter B, letter C, letter D e letter E, ok? Aqui está dizendo assim, I have short hair. Eu tenho o cabelo curto. Aí, no caso, na frase, eu quero dizer que eu tenho um cabelo longo. Então, vocês vão corrigir a frase e depois vocês vão... Então, pessoal, vocês vão fazer o quê? Primeiro, vocês vão transformar essa frase em negativa e depois fazer a correção na linha de baixo, tá bom? Na letter C, our dogs have long tails. Os nossos cachorros têm caudas longas, ok? Rabos longos. Então, a gente vai fazer com que essa frase esteja na negativa primeiro, né? E depois a gente faz a correção aqui embaixo, tá bom? Então, primeiro vocês vão falar assim, os nossos cachorros não têm caudas longas. Aí embaixo, eles têm caudas curtas, ok? Na letter D, my little sister has 10 teeth. A minha irmãzinha, ela tem 10 dentes. Só que, na verdade, são 2. Então, vocês vão falar assim, a minha irmãzinha não tem 10 dentes na primeira linha. E na segunda linha, vocês vão falar assim, ela tem 2 dentes, ok? My cat has small ears. O meu gato tem orelhas pequenas. Mas na verdade não, ele tem very big ears. Então a gente vai falar assim, primeiro, o meu gato não tem orelhas pequenas, ponto. Embaixo, ele tem orelhas bem grandes. Ok? Olha que lindo o gatinho aqui. Então é isso, pessoal. Depois vocês vão fazer a number 3, tá? Complete the sentences with the affirmative or negative form of have. Então, vocês vão completar as frases com as afirmativas ou negativas, né? As formas negativas ou afirmativas do verbo have. Então, quais podem ser? No caso, pode ser have, olha só, vou colocar aqui na caixinha aqui de novo. Agora ela não vai dar errado, tá? Com fé em Deus. Pode ser have para afirmativa, pode ser has, aí para negativa pode ser don't have, e para negativa também nós temos o doesn't have. Alright? Então, nós temos essas 4 opções. Vocês vão escolhê-las para poder... Então, vocês vão escolhê-las aqui, né? Para poder completar esses textinhos aqui. Lembrando que, se eu tenho, né, uma caixinha com o Vzinho, é afirmativa. Com o Xzinho, negativo. Ok?
E a number 4, pessoal, como que vocês vão fazer? Complete the text with the affirmative or negative form of have. Então, vocês, pessoal, vão completar esse textinho aqui com a forma afirmativa ou negativa do have. Então, essas 4 opções aqui podem acabar entrando aqui também, tá bom? Então, prestem bastante atenção nisso e completem o texto da melhor forma, tá? É isso, pessoal. Essa aula é só sobre essas 2 páginas, tá? A page 27 e a page 155. É isto. Um abraço para vocês e have a good exercise. Bye!